Amados irmãos e irmãs, somos constantemente cercados por vozes em nossas vidas. Ouvimos as vozes das pessoas ao nosso redor, a nossa própria voz, a voz de Deus e até mesmo a voz do inimigo. Com tantas vozes clamando por nossa atenção, é fácil ficar confuso e perder o rumo. Hoje, no vídeo que preparei, vamos refletir sobre 5 sinais que podem indicar que Deus está falando diretamente com você. A grande questão é: você está disposto a ouvir? Antes de prosseguirmos, peço que você clique no botão curtir deste vídeo, compartilhe-o com aqueles que possam se beneficiar e inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Vivemos em um mundo agitado, onde somos bombardeados por diversas vozes e distrações. Com isso, muitas vezes não conseguimos ouvir claramente a voz de Deus em nossa vida. No entanto, é fundamental compreender que Deus está sempre se comunicando conosco. O problema está em nossa capacidade de ouvi-lo. Alguns de nós desejam ouvir sua voz, mas por algum motivo não conseguimos captá-la. É importante lembrar que Deus é um Deus de sinais. Assim como Ele nos deu o arco-íris como sinal de que jamais destruiria a terra novamente por meio das águas, Ele continua nos mostrando seus sinais hoje em dia. Antes de explorarmos os sinais que apontam para a comunicação divina, é necessário compreender algumas verdades sobre Deus. Primeiramente, Deus ouve nossas orações. O Salmo 65, versículo 2 afirma: Ó, tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Isso nos reconforta ao saber que temos um Deus que tem a capacidade de ouvir nossas súplicas. Portanto, não duvide que Ele esteja ouvindo suas orações, pois Ele está. Em segundo lugar, Deus está constantemente falando conosco. Esse ponto já foi mencionado, mas é importante reforçá-lo. Jesus diz em Apocalipse 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa mensagem não é exclusiva para um grupo específico de pessoas. Jesus afirma claramente: se alguém ouvir a minha voz, Ele está falando com todos nós. E aqueles que o ouvirem e o convidarem para suas vidas serão verdadeiramente abençoados. Terceiro, Deus sempre responde às nossas orações. João 16, versículo 24 nos lembra: Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Talvez você se pergunte: Deus responde apenas a algumas de nossas orações e ignora as demais? A resposta é não. Deus responde a todas as nossas orações. No entanto, a questão está em nossas expectativas. Deus pode responder com um sim, mas o que desejamos é um não. Devido a nossas próprias expectativas e desejos, podemos não reconhecer sua voz. Independentemente do que possamos pensar ou sentir, Deus sempre responde às nossas orações. No entanto, sua resposta pode não ser exatamente o que desejamos, mas Ele certamente está lá, respondendo. Quarto, não podemos intimidar, forçar, ou de qualquer forma tentar manipular Deus para que Ele responda às nossas orações conforme nossos desejos. Como mencionado anteriormente, Deus sempre responde às nossas orações. Há um ditado popular que diz: enquanto houver um homem para orar, haverá um Deus para responder. No entanto, devemos lembrar que Deus é soberano. Ele pode optar por responder de maneira milagrosa ou escolher outro caminho. Devemos simplesmente aguardar sua resposta e não presumir que podemos controlar a forma como Ele age. Quinto, frequentemente não ouvimos a voz de Deus simplesmente porque não estamos dispostos a ouvir. Muitas pessoas desconhecem o verdadeiro significado da oração. A oração não é apenas falar com Deus, é também escutá-lo. Devemos nos comunicar com Ele e estar abertos para ouvir sua resposta. Infelizmente, muitas pessoas apenas fazem suas orações e seguem adiante, sem se preocupar em ouvir o que Deus tem a dizer. Depois, se questionam o porquê de Deus não falar com elas. É nosso dever ouvir a voz de Deus após falarmos com Ele. Sexto, não podemos exigir que Deus se comunique conosco da maneira que desejamos. Deus não está limitado às nossas ideias e desejos. Ele é nosso Criador, e o que Ele mais deseja é ter um relacionamento íntimo conosco.
Deus deseja que o ouçamos a todo momento. Porém, muitas pessoas estão em busca de experiências grandiosas. Elas desejam que Deus fale com elas por meio de anjos ou sonhos espetaculares. Imagine o seguinte cenário: você está em uma conferência e precisa que Deus lhe traga à memória algo importante que você esqueceu, pois está prestes a fazer um discurso. Ou talvez Ele queira lhe dizer para encontrar alguém que o ajudará em sua carreira. Então, de repente, você adormece e Deus lhe mostra um sonho. Ao acordar, o que as pessoas ao seu redor diriam? Provavelmente elas ficariam preocupadas ao ver você desmaiado e chamariam uma ambulância para prestar socorro. Percebe como, às vezes, limitamos a forma como Deus pode falar conosco? Pois na maioria das vezes, sua maneira de se comunicar não faz sentido para nós. Agora que esclarecemos esses pontos, vamos explorar 5 sinais que podem indicar que Deus está se comunicando com você. Por favor, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo e se inscrever em nosso canal no YouTube. Sua interação é fundamental para o crescimento deste ministério. O primeiro sinal é através do testemunho interior. Já aconteceu de você sentir uma certeza em seu coração sobre algo? Mesmo quando lhe perguntam como você sabe, você não consegue explicar, mas tem uma convicção inabalável de que algo está certo ou errado. Isso é conhecido como testemunho interior. Como verdadeiros seguidores de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e é Ele quem nos dá esse tipo de discernimento. Deus se comunica conosco por meio do seu Espírito, que se conecta com o nosso espírito. Essa comunicação é então transmitida para a nossa mente, formando em nós esse conhecimento interior. Quanto mais tempo passarmos na presença de Deus, aprendendo a reconhecer sua voz, mais fácil será ouvi-lo falar. O segundo sinal é através de sonhos e visões. Essa é outra maneira pela qual Deus pode se comunicar conosco. Ele pode nos dar sonhos ou visões, assim como fez com José em Gênesis 37, versículo 9. Quando José teve o sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Se você receber sonhos ou visões desse tipo, isso pode ser um sinal de que Deus está falando com você. O terceiro sinal é por meio da voz audível de Deus. Embora isso não seja muito comum, Deus pode falar conosco de forma clara e audível. Você ouvirá sua voz de forma nítida e imediatamente saberá que é Ele. Assim como Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, também ouviu a voz audível de Deus. O quarto sinal é por meio de outras pessoas e outros meios. Deus pode falar conosco por intermédio de outras pessoas, como nosso padre ou pastor, uma criança, ou até mesmo um outdoor na rua. Deus tem a capacidade de se comunicar conosco da maneira que Ele desejar, e algumas pessoas se tornaram cristãs ao lerem panfletos, ou tomaram decisões importantes ao verem mensagens em placas de sinalização enquanto dirigiam. No entanto, o mais importante é estarmos atentos à voz de Deus, independentemente de como Ele escolher se comunicar. O quinto e último sinal é através de sua palavra. Essa é a forma primordial como Deus fala conosco. Ele sempre se comunica por meio de sua palavra, e Ele nunca dirá algo que contradiga as Escrituras. Portanto, Deus não pode se contradizer. Ele não trará uma mensagem nova que esteja em desacordo com sua palavra, pois Ele já conhece todas as coisas. Devemos sempre usar a palavra de Deus como nosso principal guia, para não sermos enganados por outros sinais que possamos interpretar erroneamente como sendo de Deus. Por exemplo, se você receber um testemunho interior dizendo que deve agir com mais amor, isso está de acordo com as Escrituras? Sim, está. Porém, se você começar a ouvir que deve mentir sobre alguém que lhe fez mal, mesmo tendo sonhos e vendo uma suposta orientação clara, questione-se: isso está de acordo com as Escrituras? Se não estiver, então o que você ouviu não é de Deus. Espero sinceramente que este vídeo tenha tocado seu coração de alguma forma. Se ele trouxe inspiração, encorajamento ou novos insights para você, gostaria de pedir algo especial.
Compartilhe nos comentários abaixo como a mensagem ressoou em sua vida e como você tem experimentado a voz de Deus em seu dia a dia. Sua interação é valiosa e pode inspirar outras pessoas também. Além disso, se você gostou deste conteúdo e deseja continuar recebendo mais reflexões e orientações baseadas na Palavra de Deus, não se esqueça de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum novo vídeo que possa fortalecer sua fé. Que Deus abençoe abundantemente sua jornada espiritual, capacitando você a reconhecer sua voz e guiá-lo em todos os aspectos da sua vida. Que sua comunhão com Ele seja cada vez mais profunda e transformadora. Estou ansioso para ler seus comentários e testemunhos inspiradores. Que a graça de Deus esteja com você. Não perca mais tempo. Explore os outros vídeos do nosso canal e mergulhe em um oceano de inspiração espiritual. Descubra mensagens poderosas, orações edificantes e reflexões que irão transformar sua vida. Clique agora mesmo e embarque nessa jornada de fé e renovação.